Guardião dos Pequenos é um podcast da Hopeful Brasil que orienta pais e responsáveis de forma simples e acolhedora, como proteger crianças de 0 a 9 anos antes, durante e depois dos desastres. O debate sobre este episódio foi gerado pelo Google Notebook LM e passou por revisão humana. Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, passa pela cabeça de todo mundo que cuida de uma criança. Com certeza. Como é que a gente prepara os pequenos para lidar com uma situação de emergência, tipo um desastre natural, uma inundação? Exato. Será que aquilo que eles aprendem na escola sobre isso funciona mesmo? E é exatamente essa a nossa missão hoje. A gente vai destrinchar uma grande revisão científica, um estudo de 2015, que basicamente juntou os resultados de dezenas de outras pesquisas. Certo. A ideia é separar o que é só boa intenção daquilo que a ciência já provou que dá resultado, sabe? E tirar lições práticas. E o ponto de partida do artigo já é meio um balde de água fria, né? Totalmente. Ele abre com um dado bem direto. O nível de preparação das pessoas para desastres é baixíssimo. Em todo lugar. E o mais preocupante é que famílias com crianças, um dos grupos mais vulneráveis, não são exceção. Isso já acende um alerta gigante, né? Mostra que existe um abismo entre o risco que a gente sabe que existe e o quanto estamos de fato prontos. Sim. A pergunta que fica é: a educação consegue construir uma ponte sobre esse abismo? É isso que a gente vai investigar. Ok, vamos lá então. Existem, inúmeros programas, projetos nas escolas, cartilhas. Muitos. Mas a pergunta de $1 milhão é: eles funcionam de verdade? O que a evidência científica diz? Então, a primeira coisa que a pesquisa mostra é uma boa notícia. O interesse nesse tema explodiu desde os anos 2000. Hoje, a gente tem muito mais dados. Que bom. E uma análise que juntou 35 estudos chegou a uma conclusão bem animadora. 70% deles mostraram resultados majoritariamente positivos. Peraí, positivos é meio vago. O que melhorou, na prática, para as crianças que participaram desses programas? Certo. Os ganhos foram bem concretos. Primeiro, o mais óbvio. Elas aprenderam mais sobre os perigos e principalmente sobre as ações corretas a se tomar. O básico, né? O que se espera. Exato. Segundo, e aqui a coisa começa a ficar mais interessante, a frequência das conversas sobre o assunto aumentou. As crianças começaram a falar mais sobre preparação com professores, amigos e o que é fundamental, em casa. Ah, isso é importante. Tira o assunto daquela gaveta do não vamos falar sobre coisas ruins, né? Exatamente. Traz para a mesa da cozinha, mas não para por aí. Os pesquisadores também viram melhoras no lado socioemocional. Como assim? As crianças relataram se sentir mais confiantes, mais capazes de lidar com uma emergência. E, curiosamente, os níveis de ansiedade e medo relacionados a desastres diminuíram. Uau! Mas o resultado mais impactante, na minha opinião, foi o aumento de atividades de preparação feitas dentro de casa. Opa! Peraí. Você está dizendo que uma aula na escola pode, de verdade, fazer com que uma família, lá na casa dela, comece a se preparar melhor? É essa a conexão. Que o conhecimento não fica só na cabeça da criança, ele vira ação. É exatamente essa conexão poderosa que os dados mostram. O artigo dá um destaque para 2 estudos, porque eles não confiaram só no que as crianças diziam. Eles foram lá e perguntaram para os pais. E os pais confirmaram. Quando a criança participava de um programa na escola, a família se engajava mais em ações concretas, tipo montar um kit de emergência ou definir um plano de comunicação. A criança vira uma espécie de catalisadora da preparação. Nossa, isso muda a perspectiva. A criança não é só alguém a ser protegido, ela se torna uma agente de mudança. Uma ponte da sala de aula para a sala de estar. É a melhor definição. Contudo, o artigo também puxa o freio de mão. Pede um pouco de cautela. Sempre tem um mas. Tem. Existe uma ressalva muito importante. Essa pesquisa é quase toda de curto prazo. Os estudos medem o que acontece logo depois do programa. Ah, entendi. Até a data dessa revisão, nenhum estudo tinha conseguido fazer o teste final. Acompanhar os participantes durante um desastre real para ver se, na hora do vamos ver, o treinamento fez a diferença. Entendi. Então, temos muitas evidências de que funciona no curto prazo, mas a prova de fogo, aquela que confirma
confirma tudo na prática ainda não foi documentada. Precisamente. É uma lacuna importante que a pesquisa ainda precisa preencher. Certo. Então, se a gente sabe que a maioria dos programas funcionam, mas que alguns são melhores que outros, qual é o segredo? Quais são os ingredientes ativos que fazem um programa ser realmente eficaz? O artigo nos ajuda a isolar alguns desses ingredientes. A pesquisa aponta para 3 fatores que sempre aparecem associados aos melhores resultados. Ok. O primeiro é o conhecimento da criança sobre comportamentos de proteção específicos. Não é saber que terremotos são perigosos. É saber exatamente abaixar, cobrir e segurar. Conhecimento que vira ação. Faz sentido. Perfeito. O segundo fator é o envolvimento recente da criança num programa. Memória fresca, engajamento em alta. Também lógico. E o terceiro, que talvez seja o pulo do gato, é o incentivo guiado para a criança conversar com os pais sobre o que aprendeu. Não é só dizer, vá falar com seus pais. É dar as ferramentas para essa conversa acontecer. Essa ideia da conversa guiada é fascinante. Mas como seria isso na prática? A pesquisa testou essa abordagem? Sim, e tem um estudo no artigo que é muito esclarecedor. Eles criaram 2 grupos. O primeiro passou por um programa padrão de 6 semanas focado em leitura e discussão em sala de aula. O básico. Um modelo tradicional. Isso. O segundo grupo, que eles chamaram de condição de gestão de emergência, também tinha a leitura e a discussão, mas com algo a mais. O que seria? Eles adicionaram um ensino de competências específicas e, aqui está a chave, incluíram um exercício interativo entre a criança e os pais. Era literalmente um dever de casa que guiava a família na criação de um plano. Um dever de casa para a família inteira. E qual foi o resultado? Essa pequena mudança fez diferença? Fez uma diferença brutal. Os benefícios no segundo grupo foram muito maiores em 2 pontos cruciais. Primeiro, no aumento de atividades de preparação em casa, e isso foi relatado tanto pelas crianças quanto pelos pais, o que dá mais força ao dado. Nossa! E segundo, no conhecimento da criança sobre as mensagens de segurança mais importantes. Aquela ponte estruturada, o tal dever de casa, foi o que separou um programa bom de um excelente. Entendo o poder disso, mas não consigo deixar de pensar. Isso não joga uma responsabilidade enorme em cima dos pais que já têm uma rotina super corrida? Essa é a crítica perfeita e um desafio real. O estudo não minimiza isso. Ele mostra o que é eficaz, não necessariamente o que é fácil, né? Certo. Acontece quando a família se engaja. Ok, então o dever de casa mudou o jogo porque transformou a criança de ouvinte passiva para participante ativa na segurança da família. Entendi. Exato. Parece que temos uma fórmula para o sucesso. Mas o artigo também aponta para uns desafios gigantescos, e um deles ataca algo que a gente assume como verdade absoluta: as simulações, os treinos. Exato. Aqui entramos nos achados controversos, como o artigo chama. Eles descrevem um estudo que avaliou um treinamento para terremotos. Hopeful Podcasts, aprenda ouvindo. O Shakeout, em 2 escolas nos Estados Unidos. E o que descobriram de tão controverso? Bom, a parte boa primeiro. 96 a 97% dos alunos sabiam que a ação correta era abaixar, cobrir e segurar. A mensagem principal foi decorada. Ótimo, parece um sucesso. Onde está o problema? O problema apareceu quando os pesquisadores perguntaram por quê. Por que essa é a ação correta? E as respostas foram bem preocupantes. Só metade dos alunos sabia que a manobra serve para proteger de objetos que podem voar ou cair, uma das principais causas de ferimentos. Pior, só 1 em cada 5 sabia que a manobra também evita que a pessoa caia, outra causa comum de lesões. Nossa, eles decoraram o movimento, mas não entenderam a lógica. Exatamente. Mas o dado mais alarmante foi outro. Mesmo depois do treinamento, cerca de 75% dos alunos ainda achavam que correr para o vão de uma porta era uma atitude correta. Ou não sabiam dizer se era errado. Não acredito. Mas essa é uma recomendação super antiga e perigosa. Pois é. O mito sobreviveu intacto ao treinamento. Isso é um choque de realidade. Mostra que a gente pode estar fazendo o treino, mas talvez do jeito errado. Me lembra dos treinos de incêndio da minha escola. Era quase uma festa, uma desculpa para sair da aula. Ninguém pensava, ok, isso pode acontecer de verdade. É a demonstração perfeita de que memorização mecânica não basta.
Sem entender o porquê, a pessoa pode até executar a ação num ambiente controlado, mas uma situação real de pânico pode congelar ou recorrer a mitos antigos. E falando em falhar, mesmo que a gente crie o programa perfeito, com o dever de casa, explicando o porquê, como a gente garante que ele vai chegar na sala de aula? Imagino que essa seja outra grande barreira. É o próximo grande desafio. O artigo analisa um estudo de caso da Nova Zelândia sobre um programa chamado What's the Plan Stan? Eles foram investigar por que em algumas escolas o programa era um sucesso e em outras ele nem saía da prateleira. E o que impedia o programa de acontecer? A maior barreira de todas, de longe, era a mais simples: falta de conhecimento. Muitos professores nem sabiam que o material existia. Sério? Sim. Outros obstáculos eram o programa ser voluntário, a eterna falta de tempo dos professores e a sensação de que precisariam de mais treinamento para ensinar aquele conteúdo. E do outro lado da moeda, o que fazia dar certo? O fator mais poderoso para o sucesso era quando a adoção do programa se tornava uma política da escola inteira, não só uma iniciativa isolada de um professor. Faz sentido, uma coisa institucional. Isso. Outras coisas que ajudavam muito eram a divulgação feita por professores entusiastas que convenciam os colegas e uma parceria direta entre a escola e as agências locais de gestão de emergências. Então a lição aqui é que não adianta ter o melhor material do mundo e só mandar um e-mail para as escolas. De jeito nenhum. O sucesso da implementação depende de um ecossistema de apoio. Precisa de uma decisão da diretoria, de tempo alocado, de capacitação. Sozinho, o melhor programa vira só mais um arquivo esquecido no computador. Ok, é muita informação valiosa. Se a gente pudesse organizar tudo isso e transformar em conselhos práticos para quem está nos ouvindo, com base exclusiva no que essa análise nos mostrou, quais seriam as dicas? Acho que podemos resumir em 4 grandes dicas. A primeira seria: seja a ponte. A ponte entre a escola e a casa? Exato. A gente viu que a educação é muito mais poderosa quando se conecta com o que acontece em casa. Então, se a escola tem um programa, pergunte, se envolva, faça o dever de casa junto. Se não tem, comece você essa conversa em casa. Faz todo sentido, pensando naquele estudo do dever de casa interativo. Isso. E nos leva direto para a segunda dica. Transforme a conversa em ação conjunta. Certo. Aquele estudo foi cristalino e interatividade funciona. Não adianta só falar sobre ter um plano de emergência. A dica é sentar junto e desenhar o plano. Não é só falar de um kit de preparação, é montar o kit em família, deixando a criança participar. Deixar a criança escolher coisas, entender para que serve cada item. Isso torna o aprendizado real, palpável. Perfeito. A terceira dica, imagino que venha daquele estudo preocupante sobre as simulações. Com certeza. A terceira dica é: explique o porquê, não só o quê. Lembre daquele estudo. As crianças sabiam a ação, mas não o motivo. Certo. Então, em vez de só dizer, temos que prender a estante na parede, explique. A gente faz isso porque, se a terra tremer, a estante não cai em cima de ninguém. Entender o porquê gera uma resposta mais inteligente. E a última dica que está com um medo muito comum. Sim. A quarta e última dica é: lembre-se que conversar sobre isso reduz o medo, não o aumenta. Isso é contraintuitivo, né? Muito, mas a pesquisa mostrou isso de forma consistente. O medo e a ansiedade das crianças diminuíram depois dos programas. Saber o que fazer, ter um plano, sentir que a família está preparada. Tudo isso constrói uma sensação de controle. E competência é o melhor antídoto para o medo. Perfeito. Então, a mensagem final que fica é que a educação para desastres não só funciona como funciona muito bem, mas o sucesso depende totalmente da família entrar no jogo como parceira e do foco ser em construir entendimento de verdade, não só em decorar regras. O objetivo é formar crianças resilientes, não amedrontadas. Exato. E isso nos deixa com uma provocação final. Se a pesquisa mostra de forma tão clara que a conexão entre o que se aprende na escola e o que se faz em casa é o ingrediente mais decisivo, Sim. isso levanta uma questão importante, né? Num mundo em que as escolas já estão tão sobrecarregadas, será que a preparação para desastres não é, no fundo, uma responsabilidade que começa e termina na família, com a escola servindo como uma faísca, uma catalisadora, em vez de ser a única provedora desse conhecimento? Este podcast foi produzido pelo programa Hopeful,
para o Desenvolvimento Humano em Desastres, que pesquisa os danos de curto a longo prazo, causados pela exposição a desastres em qualquer fase do desenvolvimento do indivíduo, em seus 3 principais aspectos: físico, cognitivo e psicossocial. Este foi o Guardião dos Pequenos, um podcast da Hopeful Brasil que orienta pais e responsáveis, de forma simples e acolhedora, como proteger crianças de 0 a 9 anos antes, durante e depois dos desastres. O Guardião dos Pequenos está disponível no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast ou na sua plataforma preferida. No aplicativo você pode nos seguir e ficar por dentro de todo novo episódio. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos com educação em desastres, confira mais em hopeful.pro.